Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para um segundo encontro, tá? Enquanto o professor Marcos continua de licença prêmio. Eu vou fazer a correção dos exercícios que eu deixei propostos na aula passada, tá? Da nossa aula online passada, e vou falar da introdução de funções também, tá ok? Para a semana que vem, a gente vai falar de domínio, e eu vou pegar um vídeo que o professor Luiz e um vídeo que o professor Tiago fizeram, tá? No YouTube, e vou passar para vocês, que tá bem legal. Então, eu vou começar com a correção dos exercícios da página 25. O exercício 27, ele pedia, né, do exercício que eu resolvi com vocês, para determinar a quantidade de números inteiros em cada um dos conjuntos. Então, se eu observar aqui, olha, a união com B gerou esse intervalo que é qualquer número maior que menos 3. E quantos inteiros eu tenho aqui? Infinitos números. Na letra B, a intersecção foi o número entre menos 2 e 4 terços. O menos 2 não entra, o 4 terços entra. Eu quero saber quantos números inteiros nós temos aqui. Nós temos o menos 1, o 0 e o 1. Então, são 3. A resposta é 3. No item C, ele pediu a diferença A menos B. Então, eu peguei o conjunto A, o conjunto B e fiz a diferença. Qualquer número que esteja à direita do 4 terços vai ser a resposta. Logo, eu tenho infinitos números inteiros também. Tá ok? E o item D, eu tenho o número entre menos 3 e menos 2. O menos 3 não entra, o menos 2 entra. E entre menos 3 e menos 2, incluindo o menos 2, eu tenho apenas o menos 2 como resposta. Então, eu tenho apenas um número inteiro. Tudo bem com esse exercício? O 28. O 28 me deu 3 intervalos, intervalo A, intervalo B e intervalo C, né? E no item A, ele pede A menos C intersecção com B. Então, eu montei aqui, ó, o conjunto A, o conjunto C, e eu achei a diferença. Então, primeiro eu fiz essas 3 retas, essas duas, e achei a subtração, a diferença entre A e C. Observem que eu tenho a reta C e eu vou tirar todo mundo que está de A. Não, perdão, desculpa. Eu tenho a reta A e eu vou tirar todo mundo que está em C. Então, pegando a reta A e tirando do menos 1 para trás, olha, do menos 1 para trás, o menos 1 não sai porque aqui está a bolinha aberta, certo? Então, sobra o menos 1 com bolinha fechada. E esse pedacinho até o menos meio também não sai porque ele não está em C, então ele continua. Agora, se eu pegar aqui do raiz de 2 para a direita, eu vou subtrair do 1 para frente, olha, eu vou tirar tudo isso. Então, sobra na diferença entre A e C apenas esse intervalozinho aqui. Ele quer a intersecção com o conjunto B, então coloquei o conjunto B aqui. Agora, olhando só essas duas retas aqui, a intersecção, ou seja, quem está na de cima e também na de baixo. Não tenho ninguém. Então, a resposta vai ser conjunto vazio. Tá ok? O exercício 28, o item B do 28, ele pede A intersecção com B intersecção com C. Então, eu coloquei as 3 retas, A, B e C, e o que eu quero? O pedacinho que esteja nas 3 retas ao mesmo tempo. Observem que aqui, ó, antes dessa linha que eu coloquei como limite, não está em B, ó, não está em B. Apesar daqui estar nas duas, não estar em B, então não vai poder entrar na intersecção das 3. Observem que até esse ponto, olha, até esse ponto, na verdade, os pedacinhos que eu tenho dos intervalos, eles estão apenas em 2. Agora, entre raiz de 2 e 2, ele está nas 3 retas. Então, essa vai ser a minha intersecção. O raiz de 2 não está aqui, está aqui e está aqui. Como tem bolinha aberta aqui, eu vou ter que colocar bolinha aberta também, tá? O 2 é bolinha fechada, ele está aqui também e está na de baixo. Então, bolinha fechada na intersecção. Então, a intersecção vai ser o intervalo fechado aberto, na raiz de 2 e fechado em 2. Ou eu posso dar a notação de conjunto, raiz de 2 menor que x, que é menor ou igual a 2. Tá ok?
O item C do 28 pede B menos C união com C menos A. Então, olha, B menos C. Eu coloquei A, B e C aqui, as três retas. Eu vou encontrar B menos C. Vou pegar a reta B e vou tirar a reta C dela. Quando eu tiro a reta C dela, o 1 não sai porque é bolinha aberta, então ele continua. E esse pedacinho aqui, ele não está em C, então ele continua. E o restante sai, ok? Aí eu tenho C menos A, então a reta C eu vou tirar a reta A. Retirando a reta A, olha, vai sobrar aqui esse pedacinho, que vai do 1 até a raiz de 2, ok? E o que eu quero? A união entre esses dois pedacinhos. Então, na hora que eu vou unir isso, eu vou ter na resposta esse pedacinho mais esse pedacinho. Aqui eu não tenho bolinha, porque o 1 não entrou aqui, mas entrou em cima. Então, é como se essa bolinha se encaixasse nessa. Eu tenho uma linha contínua, tá? Entre 0 e raiz de 2. A solução, então, é intervalo fechado em 0 e fechado em raiz de 2. E eu posso também, na notação de conjunto, dizer que o 0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a raiz de 2. Tá ok? E o item D, que é o conjunto real menos a união dos três conjuntos. Então, eu trouxe aqui os três conjuntos e eu fiz a união. Então, a união, eu tenho qualquer valor antes do menos 1 está em alguma das retas. E qualquer valor depois do 0, olha, vai para o infinito, também está em alguma das retas. É estar em uma ou na outra. Sempre que eu usar a ideia da união, é o ou, tá? E a ideia da intersecção é o e. Eu quero R menos a união B, união C. Gente, uma falha aqui na minha apresentação, essa linha devia estar todinha com cobrinha, tá? Mas eu quero o conjunto R, que é toda reta, menos isso. Então, vai sobrar só esse miolinho. Sobrou esse miolinho, ou seja, eu não tirei o menos meio, bolinha fechada, e eu vou tirar o 0, tá? Bolinha aberta. Então, a resposta vai ser o intervalo fechado no menos meio e aberto no 0. Ou a solução pode ser x pertence aos reais, tal que menos meio é menor ou igual a x, que é menor que 0. Espero que vocês estejam entendendo. E agora a gente vai começar a falar sobre funções. Então, a introdução, né, a ideia intuitiva de função. Então, a gente tem vários exemplos. O nosso autor trouxe aqui o exemplo de uma pista de ciclismo e ela tem marcações a cada 500 metros, né? E enquanto o ciclista treina para uma prova, desenvolver uma velocidade constante, o técnico anota seu desempenho. O resultado pode ser observado na tabela ao lado. Então, cada instante X corresponde a uma única distância Y, se ele está correndo. Né? Nós dizemos que a distância é uma função do instante, tá? Então, a distância depende do tempo de corrida, né, desse ciclista. Então, no instante 0, a distância percorrida é 0. Quando eu tenho 1 minuto, ele percorreu 500 metros, 2 minutos, ele percorreu 1.000 metros, e assim por diante, tá? E nós podemos escrever através de uma formulinha, que a distância, que é o y, é 500 vezes x. Essa ideia vai aparecer mais vezes. Tem um exemplo 2, né, para a gente ter ideia de como trabalhar com função, o que vem a ser a função. Então, em relação ao preço, né, eu tenho uma barraca de praia em Fortaleza, vende sucos a preço de R$ 3,50. E para não ter que ficar fazendo conta, o proprietário montou uma tabela. Então, ele diz que uma garrafa custa R$ 3,50, duas 7, 3, 10,50 e assim por diante. Ok? Então, nós temos que X é o número de garrafas e o preço. E nós podemos dizer que o preço está em função do número de garrafas, ou seja, o preço depende do número de garrafas. E podemos escrever, então, que o preço vai ser 3,50 vezes X. À medida que eu vou trocando o valor de X, eu vou tendo valores diferentes para Y. E o exemplo 3, né, passageiros e preço de passagem. Então, para fretar um ônibus de excursão de 40 lugares, o preço é de 360.
Se eu for contratar esse ônibus, se for apenas uma pessoa dentro do ônibus, essa pessoa vai ter que pagar 360. E se forem duas pessoas, 180. E se forem quatro, R$ 90. E se forem 12, R$ 30. E se forem 15, 24. Se forem 18, 20. Observem que à medida que vai aumentando o número de passageiros, o custo da passagem tende a diminuir, né? Nós temos grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, que nós estudamos no fundamental. Eu vou voltar aqui no exemplo anterior. Aqui nós temos um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. À medida que aumenta o número de garrafas, aumenta o preço, né? E aqui, à medida que aumenta o número de passageiros, diminui o preço. Essa ideia vai ser discutida também posteriormente com vocês, tá? Com mais profundidade. Bem, vocês têm os exercícios na página 31 para que vocês trabalhem um pouquinho essa ideia inicial de função, tá? É importante que vocês criem o hábito de ter o enunciado no caderno. Eu sei que é meio chato ficar copiando tal, só que na hora de estudar vai ficar muito mais fácil. E à medida que vocês vão copiando, copia, responde, vocês já vão organizando o raciocínio de vocês, tá bom? E aqui ficam os exercícios ainda 4 e 5. E agora nós vamos falar da noção de função em relação a conjuntos, né, no diagrama de Venn. Então, qual é a definição de função? Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento X pertencente ao conjunto A um único elemento do conjunto B, tá? Recebe o nome de função de A em B. Nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia. Observem aqui. Eu tenho uma lei de formação, tá? Y igual a x menos 1. E eu tenho um conjunto A, 0, 1, 2, 3. Se eu colocar 0 no lugar do x, 0 menos 1, eu vou ter menos 1 como resposta. Então, se x é 0, o y vai ser menos 1. Se o x é 1, o y é 0. Se o x é 2, 2 menos 1 dá 1. Se o x é 3, 3 menos 1 dá 2, tá? Então, eu consigo aqui observar que atendeu a definição. Cada elemento de A tem um e somente um que associa em B, tá? É uma função. Nós temos um segundo exemplo, né, em que eu tenho um valor de A, esse A está associado, esse zero está associado ao zero, ó. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 vai dar 0. Se o x for 1, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, 1 menos 2, menos 1. Se o x é 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. Então, se o x é 2, y também vale 0. E se o x é 3, 3 ao quadrado 9, menos 2 vezes 3, 6, 9 menos 6 é 3. Observem que cada elemento teve apenas um correspondente, tá? Ah, mas tem o mesmo aqui, não tem problema. O 0 só tem 1, o 2 só tem 1, o 1 só tem 1 e o 3 só tem 1. Essa é a definição de função. A cada elemento, um único elemento do conjunto B, ok? Também podemos afirmar que é uma função. Vamos dar uma olhadinha no próximo exemplo. Vejam só. Eu tenho aqui uma lei, y ao quadrado igual a x ao quadrado. Se eu substituir no lugar do x o 0, 0 ao quadrado é 0, y ao quadrado é 0, então y é 0, né? E se for 1? Se aqui eu tenho 1 ao quadrado, tanto 1 quanto menos 1 pode ser o y. Então, eu tenho um valor de x, um valor no conjunto A, com 2 correspondentes em B. Isso está aferindo a nossa definição. Não é uma função, ok? E nós temos ainda um quarto exemplo. Observem que nem todos os elementos do conjunto A têm um correspondente em B. Se eu colocar 3 no lugar do x, vai dar 4. No conjunto B não tem esse 4. Então, o B está sem correspondente. Isso também fere a definição. Então, não é função.
Eu costumo brincar com os meus alunos que eu vou pensar que o conjunto A são os filhos, tá? E o conjunto B são as mães. Então, como que eu posso ter um filho sem mãe? Isso não pode acontecer. Eu vou voltar aqui, ó. Como que um filho pode ter duas mães? Não pode, também não é função por isso. Eu vou voltar. Agora, eu posso ter dois filhos da mesma mãe. Então, se vocês colocarem essa ideia na cabeça, eu acho que vocês não vão ter problema, né? Então, um filho não pode ter duas mães, não é função, e eu não posso ter um filho sem mãe, também não é função, tá ok? Então, cada elemento de A tem que ter um e somente um correspondente em B. Essa é a definição de função. E a notação, né? Como que a gente representa essa função? Se eu tenho uma função de A em B, eu represento com Fzinho, tá? E eu ponho A setinha B, ou seja, eu leio a função de F de A em B, tá? Dizemos que nessa função YB é a imagem do conjunto X, né, dos elementos X que pertencem a A. Então é como se o conjunto B fosse um espelho, né, fosse a imagem de quem está aqui. Mas essa ideia de imagem a gente vai discutir um pouquinho mais para frente também, certo? Mas se o Y menos 1 é imagem de x igual a zero, eu posso já escrever que f de zero é igual a menos 1, porque yf de x. Uma outra coisa que eu costumo dizer para os alunos, né, para os meus alunos, que o y é o apelido e f de x é o nome. Então, sempre que eu escrever y igual ou f de x igual, eu sempre estou falando de função, tá? Então, f de 1 é zero, ou seja, se eu substituir 1 no lugar do x, a resposta vai ser 0. Se eu substituir 2 no lugar de x, a resposta vai ser 1. E se eu substituir 3 no lugar de x, a resposta vai ser 2. E nós podemos definir, né, toda função, ela vai ter uma formulinha que vai defini-la. Então, nós temos aqui um exemplo em que f de x é igual a 2x ou y é igual a 2x. Ou seja, para cada valor de x, o y vai ser o dobro. Né? Se x é menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6, e assim por diante. A imagem do x igual a menos 3 vai ser o f igual a menos 3, ou seja, 2 vezes menos 3, que é menos 6. Ok? E se o x for 11,5, y vai ser 2 vezes 11,5, y vai ser igual a 23. Um exemplo 5 da página 33, ele traz uma função em que a lei é f de x igual a x ao cubo, ou x à terceira. Né? Então, se x é 2, quem vai ser a função desse 2? Quem vai ser o f de 2? 2 à terceira, que é 8. Né? E se o x for 5? F de 5 vai ser 5 ao cubo, que é 125. E se nós tivermos o y igual a 64, nós podemos fazer a volta, tá? Se o y é 64, quem vai ser o x? X vai ser a raiz cúbica de 64, que é o 4. Aí segue um exercício resolvido da página 33 do livro de vocês. Ele pede para calcular a função do zero, a função do 1, a função do 4/3 e a função da raiz de 2, sabendo que a lei de formação é x menos 1 ao quadrado. Então, f de x é x menos 1 ao quadrado. Eu tenho aqui f de 0 igual a 0 menos 1 ao quadrado, igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, no lugar do x, eu coloquei 0. E se eu colocar 1 no lugar do x, eu vou ter 1 menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, que é 0. E se eu substituir 4/3 no lugar do x? Aqui eu vou ter que achar MMC, tá? MMC é 3, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, vai ficar 4 menos 3 sobre 3, que é 1/3, ao quadrado 1/9. E se eu tenho raiz quadrada, observem que eu tenho aqui o quadrado de uma diferença, eu preciso aplicar produto notável, quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Raiz de 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1, tem alguma coisa errada aqui, 4 mais 1 é 5. Eu peguei do livro, depois a gente dá uma olhadinha, tá? E menos 2 raiz de 2. E no item B, ele pede para determinar os valores de x cuja imagem é 4, ou seja, f de x é 4, ou seja, x ao quadrado menos 1 é 4, quadrado passa como raiz, né? A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, então o x menos 1 vai ser igual a mais ou menos 2, x vai ser igual a 1 mais ou menos 2, se é x vai ser 1 mais 2, 3, se é menos 1 menos 2, menos 1. E a função definida por de R em R, tá? Agora não é de A em B, olha, de R em R, ou seja, eu vou partir do conjunto dos reais e eu vou chegar no conjunto dos reais. F de x igual a 3x mais B. Eu sei que B é uma constante real. Eu quero saber quem é esse B, sabendo que a função do 2 é o 5. Então, se a função do 2 é o 5, eu vou pegar a função 3x mais B, vou substituir o 2 no lugar do x, 6 mais B é 5, B é menos 1. Eu deixo aqui como proposta para vocês os exercícios da página 34, tá? Também tem uma bateriazinha aí boa de exercício para vocês fazerem. Vocês tendo dificuldade, vocês podem me procurar pelo chat, tudo bem? E o professor Marcos também tem um plantão de dúvidas, né, que ele montou para poder atender as dúvidas de vocês, vocês podem procurá-lo também. E eu estou deixando aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, uma frase da Maria Mirzakhani: você tem que investir alguma energia e esforço para ver a beleza da matemática. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até a próxima.